Chegamos agora com os Salmos do capítulo 120 ao capítulo 134, aos cânticos chamados Cânticos dos Degraus. Descreve, não tenho a menor dúvida, as circunstâncias exteriores do mesmo período de que acabamos de falar, quando Israel está no país, mas o poder de Gog não está ainda destruído. O Salmo capítulo 120 é a primeira expressão do clamor que o fiel na sua angústia faz subir ao Senhor, que o ouviu. Aqui o lamento é particularmente relativo à mentira e ao engano. O juízo atingirá tudo isto. Mas não se trata da opressão e da violência contra Jerusalém, nem daqueles que exerce o povo apóstata. Trata-se das mentiras e dos enganos proferidos contra o próprio fiel. A sua infidelidade consiste em perseguir em Meseque e em habitar nas tendas de Quedar. O mal está no coração daqueles que estão diante dele, e quando o fiel fala da paz, logo eles teimam pela guerra. Parece-me que este salmo não trata da opressão exercida em Jerusalém pelo anticristo ou pela besta, mas sim que se aplica àqueles que no país se encontravam lá onde o último inimigo, que tinha fingido favorecê-los e tinha levado muito a apostatar por amor do repouso e da prosperidade, ou da falsa paz e da prosperidade, se manifesta agora como não sendo um pérfido opressor. Isto que acabamos de dizer está em relação com Daniel capítulo 8 e não com Daniel capítulo 9. Leia então Daniel capítulo 8 e capítulo 9, e o que acabamos de dizer está relacionado ao capítulo 8 de Daniel. No Salmo capítulo 121, a segurança reside no fato de o Senhor ser a proteção do fiel. Ele, que não tosqueneja, nem dorme nunca, não deixará vacilar o teu pé. O alcance geral deste salmo é evidente, mas eu não estou absolutamente certo do primeiro verso, a não ser que se identifique o Eterno, o Criador dos céus e da terra, como o Monte de Sião e a cidade do grande rei. Todavia, ainda que assim seja, o tema do Salmo é o eterno Deus como sendo a grande segurança dos fiéis, e é por isso que o seu nome é frequentemente repetido. Este nome é mencionado em relação com o duplo caráter de Criador dos céus e da terra e de guarda de Israel, do fiel em particular. O Senhor guardará em todas as circunstâncias, desde agora e para sempre. O monte ou a montanha é habitualmente o símbolo de um poder elevado. Uma alta montanha, como a montanha de Bazã, aqui é o monte do Senhor. O Salmo capítulo 122 celebra Jerusalém. O santo alegra-se por ali ir, e é lá que sobe as tribos, e é para lá que sobe as tribos, e que os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, se encontram. O seu coração está ali ligado por amor dos seus irmãos e dos seus companheiros, e por causa da casa do Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas fiéis. Trata-se do restabelecimento das relações com Jerusalém. A recordação das antigas relações voltam ao espírito e as novas são estabelecidas. No Salmo capítulo 123, voltamos aos sofrimentos do remanescente de Israel e ao que constitui o seu recurso. A bênção ainda não chegou inteiramente. O remanescente olha para o Senhor, que habita nos céus, mas olha para ele, para o Senhor, como Deus de Israel, e diz agora, nosso Deus. Todavia, está ainda acabrunhado pelos insultos daqueles que estão à sua volta e pelo desprezo dos soberbos. No Salmo capítulo 124, o poder do inimigo desenvolvia-se contra os fiéis que, no país, se confiavam no Senhor, tinham escapado
mas unicamente porque o Senhor tinha sido por eles, sem o que teria sido engolidos pelo inimigo e pelo último esforço do poder do inimigo. Penso eu, quando a besta apóstata e o anticristo desaparecerem da cena, o Salmo 125 celebra a bênção daqueles que se confiam ao Senhor, em virtude da intervenção do Senhor, que os leva a dizer que, doravante, de agora em diante, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Haverá paz sobre Israel. Quanto aos que se desviam para os seus tortuosos caminhos, o Senhor os levará a julgamento, juntamente com os obreiros da iniquidade. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Esse cetro da impiedade, que representa o reino dos malfeitores, será absolutamente excluído, assim como o mal que ele pratica, porque os justos não se desviam do reto caminho. Eu penso que tudo isto está relacionado com a última invasão de Gog a Israel, no termo do seu poder, na última condição do assírio, talvez no 8º capítulo de Daniel. Simplesmente esta passagem dá-nos o conjunto do caráter dessa invasão, e não simplesmente o seu caráter final. Talvez também tudo isto seja relativo ao último rei do norte, que entra em cena depois do rei que faz o que lhe apraz, em Daniel capítulo 11. Seria bom você ler esses 2 capítulos de Daniel para entender o que este salmo, ou a que estamos nos referindo neste salmo. Após ter provado a libertação, o coração do fiel encontra o seu centro em Sião, porque será mesmo assim. É o que temos aí neste Salmo 126. Oh, quanto Sião tinha sido humilhado, segundo o Salmo 124. Compare Isaías capítulo 29, versículo 4, capítulo 17, versículos 12 a 14, e outras passagens relacionadas a essas de Isaías. E agora era como um sonho, pois a alegria era tão completa como inesperada. As próprias nações reconhecem a mão do Senhor, mas o fiel espera a plena bênção e pede ao Senhor que restabeleça os seus cativos, para que esta bênção seja completa e perfeita. No entanto, Deus já se tinha manifestado, e para o fiel que se tinha carregado do seu testemunho no sofrimento, na vergonha e no opróbrio, havia agora uma recolha de alegria. E é sempre assim, porque não é senão pelo sofrimento que chega a perfeita alegria, o testemunho de Deus estando colocado num mundo de iniquidade. No Salmo 127 vemos que é o Senhor que edifica a casa, que guarda a cidade, que concede o favor ardentemente desejado, que dá muitos filhos, e que sem ele é em vão que o homem trabalhe e vigia. O caráter de bênção aqui é inteiramente judaico. O Salmo capítulo 128 lembra que uma posteridade numerosa é um dom e uma bênção de Deus, e declara que as bênçãos que acabam de ser mencionadas são a porção de todo aquele que teme o Senhor. Trata-se de uma bênção temporal e atual, de bênçãos que vêm de Sião, e o desejo do coração do Israel fiel é ver todos os dias da sua vida a prosperidade de Jerusalém. Embora o remanescente seja o objeto direto das bênçãos presentes, Deus queria, como princípio, que o fiel gentil, aquele que temia o Senhor e que reconhecia o Deus de Israel, ali tivesse parte também e se regozijasse com o seu povo. O Salmo capítulo 129 volta agora com alegria aos sofrimentos e às provações por que passaram os filhos de Sião. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Todos os que odeiam Sião
porque Sião é aqui o pensamento sempre dominante, são dessecados como a erva dos telhados, como coisa sem valor que ninguém deseja. O Salmo capítulo 130 trata de um outro assunto, do qual já encontramos algures traçado bem definidos. Ocupa-se dos pecados de Israel como questão entre o povo e Deus. No entanto, não encontramos aqui uma angústia puramente legal. A confiança em Jeová caracteriza o sentimento que o remanescente tem dos seus pecados, embora esse sentimento seja acompanhado de uma angústia e de uma humilhação profundas. É o efeito que sempre produz na alma, à vista do pecado unida à experiência da misericórdia. A aflição puramente legal é mais pessoal no seu terror, embora seja maravilhosamente eficaz para destruir a confiança em nós mesmos e nos lançar nos braços da misericórdia. A convicção de pecado como sentimento da misericórdia implica mais o sentimento de ter ofendido o Deus de bondade, e é uma obra mais profunda. Aqui há perdão, junto ao Senhor ou do Senhor, a fim de que ele seja temido e a alma espere o eterno Deus, apesar de ter clamado das profundezas. Esta alma deseja o Senhor, olha para a graça, aguarda o Senhor. Note o versículo 5. O fundamento da sua esperança é declarada no versículo 7, enquanto que o verso 8 mostra a sua confiança num resultado perfeito e completo. No versículo 3, a alma reconhece sinceramente o que tem dado lugar à necessidade a que a graça vem responder. O versículo 7 expõe aquilo com que se pode contar em graça, a bondade e a redenção em abundância. Já o versículo 8, ou no versículo 8, a fé conta plenamente com isto, em favor de Israel. Israel será remido, não dos seus sofrimentos, mas das suas iniquidades. O Salmo capítulo 131 estabelece, em poucas palavras, a marcha do fiel na humildade e no afastamento de toda a confiança em si mesmo. Israel deve confiar no Senhor, desde agora e para sempre. O Salmo capítulo 132 é, sobre diversos aspectos, um salmo muito interessante. Apresenta-nos o restabelecimento da Arca da Aliança no lugar do seu repouso e as promessas do eterno Deus em resposta à súplica do seu servo. O seu ponto de partida é o estabelecimento da Arca em Sião por Davi. Este fato, como vimos ao estudarmos os livros históricos, é de altíssima importância. Nele se manifesta a graça atuando em poder quando Israel tinha falhado tão completamente que o elo entre o povo e Deus estava inteiramente quebrado, a quando, baseado no princípio da responsabilidade do povo, a arca tinha sido levada para o cativeiro e Icabode tinha sido escrito sobre todos esses estados de coisas. Mas agora tinham sido encontradas, num sentido mais completo e mais durável, moradas para o poderoso de Jacó, moradas onde os fiéis se prostrariam diante do escabelo de seus pés, porque a semente de Davi, ou seja, o Messias de Jeová, devia sentar-se no seu trono para sempre, perpetuamente. O eterno Deus entrava agora no seu repouso, ele a arca da sua força. Antes, veja, por exemplo, Números capítulo 10, versículo 35 e 36. Como dizia então, antes, se ele, o Senhor, se levantava, era para dispersar os seus inimigos e voltava em seguida aos milhares de Israel. Agora os inimigos estavam dispersos e o Senhor levantava-se para encontrar o seu repouso em Israel. Note-se no versículo 13 a eleição soberana de Deus. E note-se também que a promessa que responde à súplica ultrapassa sempre o desejo do suplicante. Isto sobressai na comparação dos versículos 14 e 15 com o versículo 8, do versículo 16 com o versículo 9 e do versículo 17 e 18 com o verso 10. Isto é sobremaneira interessante,
como manifestação da graça do Senhor, fazendo ver todo o interesse que Ele tem pelo seu povo e como o seu amor ultrapassa todas as suas esperanças. O Salmo capítulo 133, vemos que agora os irmãos vivem juntos e em união. É como o óleo da unção de Arão, que derramado sobre a cabeça comunicava a todo o resto o perfume do favor divino, como o orvalho abundante do Hermon, que por muito alto que estivesse a sua fonte, levava o seu poder refrescante lá onde Deus tinha ordenado a bênção e a vida para sempre. Não vejo a necessidade de procurar perto do Hermon algum monte do mesmo nome, mas antes o contrário. É uma das duas passagens do Antigo Testamento que se fala da vida eterna. Esta que temos aqui, nessa expressão do Salmo 133, é uma das passagens do Antigo Testamento onde se fala da vida eterna. A outra é Daniel capítulo 12. As duas apresentam a vida eterna como devendo ter lugar a quando da bênção futura, quando vier a bênção futura. Não será necessário acrescentar que no Novo Testamento ela é plenamente revelada em Cristo, a vida eterna, e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna assegurada já no presente. Mas nestas duas passagens, esta vida eterna é apresentada futuramente, no sentido de gozar dela plenamente. Mas no Novo Testamento vemos que a pessoa que crê no Senhor Jesus já está assegurada, já tem ela em si a vida eterna. O Salmo 134 fecha a série dos Salmos dos Degraus, convidando os servos do Senhor a bendizê-lo. Noite e dia devem celebrá-lo e levantar as mãos puras no lugar santo para o bendizer. Ele está lá, ou seja, o Senhor está lá, e os seus servos ali estão também para celebrarem os seus louvores. O Senhor, que fez o céu e a terra, abençoa agora, não simplesmente do céu, mas de Sião. Sião é o lugar onde se bendiz Jeová, e de onde Jeová abençoa. Eu estaria disposto a considerar o último verso como pronunciado pela boca de Cristo, como filho de Davi, e no caráter de Melquisedeque, que dizia: Bendito seja Abraão, ou Abrão, naquela ocasião, pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo. Mas observo somente que Cristo fala assim especialmente em relação com Israel, como em Zacarias capítulo 6, versículo 13, abençoando de Sião o remanescente fiel. Este último verso é uma espécie de resposta ao convite contido nos precedentes. O Espírito de Cristo, no remanescente, convida os servos do eterno Deus a bendizê-lo, e eles dizem, da sua parte, o fiel. Os Salmos 135 e 186 celebram o eterno Deus que libertou Israel e habita doravante, de agora em diante, em Jerusalém. Rendem graça àquele cuja misericórdia permanece para sempre, o Criador de todas as coisas, em bondade que de início tinha libertado o povo e se tinha lembrado dele para o resgatar quando estava caído e humilhado. O Salmo 135 tem um caráter muito marcado, porque dá uma chave notável para a interpretação de todo o livro, que liga às antigas declarações de Jeová, tocando a sua relação com Israel de maneira a fazer um todo da história do povo. Tem por tema: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, porque Ele é bom. É uma coisa agradável celebrá-lo. Ele escolheu Jacó e Israel para seu tesouro particular. Depois, no versículo 6, o Senhor é celebrado como Deus Todo-Poderoso, que faz tudo o que lhe apraz e dispõe todos os dias da criação
e em seguida como aquele que executou o julgamento sobre os opressores de Israel, que livrou o povo e lhe deu o país das nações que ele expulsou. Após isto vem o nome do eterno Deus em relação com Israel, em contraste com os ídolos. Depois, nos versículos 13 e 14, duas passagens que são apresentadas segundo Êxodo capítulo 3, versículo 15 e Deuteronômio capítulo 32, versículo 36. Numa dessas passagens, vemos que Deus se encarrega para sempre de Israel sobre o nome de o Eterno, e a outra anuncia, de uma maneira profética, a libertação do povo depois de ele ter falhado total e completamente. Na primeira, quando Deus envia Moisés para os libertar, Deus toma o nome de o Eterno, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e declara que esse é o seu nome eternamente, e o seu memorial em todas as idades. Faz em seguida a promessa de libertar Israel e de o introduzir no país. A segunda passagem encontra-se no cântico profético de Moisés, depois de ter colocado sobre os olhos dos filhos de Israel o quadro da sua apostasia, da sua mácula, e não é, de modo nenhum, uma mácula de filhos de Deus, porque eles deixaram o Deus que os tinha feito e excitaram-no ao zelo por meio de deuses estrangeiros. Então o Senhor escondeu deles a sua face, e estaria decidido a abolir a sua memória de entre os homens, se não fosse o receio de que o homem, no seu orgulho, visse nisso uma ocasião para se exaltar. Mas em seguida, quando Israel estiver desprovido de todo o apoio e sem esperança em si mesmo, o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em favor dos seus servos. Executará o juízo sobre as nações e fará com que elas se regozijem com o seu povo. De sorte que encontramos nestes dois versos a primeira libertação e os desígnios de Deus, assim como os seus juízos e os seus caminhos nos últimos dias, aonde os salmos nos têm levado. Fornece-nos assim uma chave que torna fácil a aplicação dos salmos. Depois, os versículos 15 a 18 apresentam o julgamento exercido sobre os ídolos, de que se fala em Deuteronômio capítulo 32, e que tinham constituído uma ocasião de queda para o povo. O salmo termina por solene convite, a bendizer o Senhor, dirigido às diversas classes já citadas, a casa de Israel, a casa de Arão, a casa de Levi e todos aqueles que temem ao Senhor. É agora de Sião que se louva ao Senhor, de quem se podia dizer doravante, de agora em diante, que habitava em Jerusalém. O Salmo 136 pode ser considerado como a resposta ao solene convite feito no salmo precedente. O que o caracteriza é a fórmula, já muitas vezes notada, que exprime a bondade imutável do Senhor para com Israel, a despeito de tudo, ou seja, a sua benignidade é para sempre. O Salmo celebra Deus como Criador, Deus dos deuses e Senhor dos senhores, libertador dos filhos de Israel, que tinha guiado pelo deserto, aquele que, tendo exterminado pelo seu poder grandes e poderosos reis, tinha dado a herança do país ao seu povo, aquele que, lembrando-se, enfim, no seu estado de extrema humilhação, os tinha libertado, aquele que dava o alimento a toda criatura viva, era ele, o Deus dos céus. Num certo sentido, este salmo fecha os salmos históricos, mas vem em seguida duas séries suplementares. Em primeiro lugar, uma série de salmos que nos apresentam as aflições características do remanescente de Israel e os caminhos do eterno Deus a seu respeito nos últimos dias. Depois, uma outra série enche os louvores milenários. As aflições de que falamos encontram-se a partir do Salmo capítulo 137 até ao Salmo capítulo 144. Todavia,
Este último exprime a esperança da libertação e da bênção. O Salmo capítulo 139 tem também um caráter particular, como vamos ver. O Salmo capítulo 137 é o único salmo que faz menção de Babilônia para dar a história completa dos sofrimentos de Israel. Nos últimos dias haverá apenas um cumprimento místico, mas que tem a sua importância, porque foi no tempo do cativeiro de Babilônia que a presença divina em Jerusalém chegou ao fim e que o poder dos gentios foi estabelecido. A fé não podia ser feliz numa terra estrangeira, nem cantar ali os cânticos de Sião. Estes fiéis que encontramos aqui não formam um povo celestial. É por isso que os seus pensamentos se voltam para Jerusalém, que a fé nunca esquece. Babilônia deve ser destruída. O seu julgamento é ardentemente desejado. A inimizade de Edom não pode ser esquecida. O alvo deste salmo é exprimir toda a ligação que no seu cativeiro os fiéis mantêm com Sião. Seus corações não podiam ser separados dela em terra estrangeira. O Salmo capítulo 138 apresenta-nos o fundamento em que assenta a fé, a saber, a palavra de Deus. O fiel chega agora a reconhecer esta palavra no culto. Quando os reis da terra o tiverem ouvido, converter-se-ão, celebrarão o eterno Deus e cantarão os seus caminhos. Mas há ainda outra coisa a celebrar, além da sua verdade. Embora supremo, o Senhor vê os que estão no mais baixo estado, vivifica, protege, aperfeiçoa tudo o que concerne ao crente fiel. A sua bondade é para sempre. No Salmo capítulo 139 encontramos todos os exercícios de coração que pertencem aos caminhos de Deus. Embora a fidelidade de Deus cumprisse toda a bênção que ele se propôs, nenhum dos nossos pensamentos lhe escapa de Deus. Não é possível ao homem permanecer na sua presença, mas também não é possível fugir e esconder-se dele, como a consciência poderia desejar. E isto revela uma outra verdade: Deus vê tudo e conhece tudo, porque ele tudo formou. Este pensamento liga-se ao pensamento tão precioso para nós, que é em bondade que ele, Deus, toma perfeito conhecimento de nós. Interessa-se por nós, vela por cada um dos nossos membros, tal como conhece todos os nossos pensamentos, mas se conhece os nossos pensamentos, também tem os seus, e quão preciosos eles nos são. Estes são precisamente os efeitos produzidos pela lei. Ela começa necessariamente pela consciência sobre o olhar de Deus, conduzindo-nos à sua presença. Em seguida, leva-nos ao pensamento de Deus, que nos formou para si mesmo, manifestando depois, perante nós, as esferas infinitas da sua bênção e dos seus caminhos. Deus vela pelo fiel no silêncio do sono, de sorte que, quando desperta, encontra-se com Deus. E além disso, esta relação com Deus separa-o inteiramente dos malfeitores. Deus os matará. O fiel intima-os a retirarem-se para longe do seu caminho. Olha-os com ódio e horror por causa do que eles são acerca de Deus. O fiel, pelo que lhe diz respeito, deseja ser sondado a fundo, a fim de que não reste nele nenhum vestígio de maldade. Embora esse salmo tenha especialmente em vista o julgamento exterior dos ímpios, faz-nos penetrar profundamente na relação do espírito do homem com Deus, e a sua linguagem adapta-se à nossa própria condição como cristãos. O grande tema que aqui é tratado diretamente é que o coração do homem deve ser inteiramente sondado, como será a quando do juízo, como deve sê-lo sempre. E se esta procura do estado do coração do homem, esta operação que consiste em sondá-lo a fundo, tem lugar quando estamos numa posição de responsabilidade pessoal, o resultado é necessariamente este grito: para onde fugirei da tua face?
Mas quando nos tornamos a obra de Deus, isto é, quando a graça e o poder intervêm, os pensamentos de Deus tornam-se-nos preciosos e podemos pedir que sejamos sondados, conhecidos e provados. E quanto mais o formos, melhor será, a fim de que, despojados de nós mesmos, sejamos capazes de gozar de Deus. Então, também pedimos a Deus que nos conduza. A vontade está quebrada, os pensamentos estão julgados e o nosso desejo é sermos conduzidos por Deus. Vemos também que o caráter deste salmo se liga aos últimos dias. Note o que é dito. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Aquele que fala espera o julgamento. Exprime o seu ódio por aqueles que odeiam a Deus e o horror que eles lhe inspiram. Nos 5 salmos que se seguem, estamos no mesmo terreno que já percorremos de forma detalhada nos outros salmos anteriores. Somente eles aplicam-se a um Israel restaurado, mas que se encontra ainda no combate e não é plenamente abençoado. No Salmo capítulo 140, o fiel pede que seja livre do homem mau e do homem violento. Israel está em relação com o Senhor, mas os orgulhosos cercam-no de todos os lados. O Salmo capítulo 141 instrui-nos acerca do governo do Senhor. O fiel está atento às suas palavras e aos seus pensamentos, à palavra do Senhor e aos pensamentos do Senhor, para ser guardado e abençoado por Ele. Aceita como uma disciplina ser ferido pelo justo. Espera ser atendido nas suas súplicas, e mesmo quando o juízo se abate sobre os orgulhosos, considera esse juízo como um meio de lhes fazer entender a palavra de Deus. Possivelmente, esses orgulhosos aqui, que são abatidos pelo Senhor para entender a palavra de Deus, penso eu que seja Israel mesmo. É um salmo que Davi teria podido escrever quando Saul o perseguia. O fiel prevê o juízo de que o malfeitor vai ser ferido, mas deseja que as calamidades sirvam para deter alguns. O Salmo 142 é um salmo interessante, que não requer muita explicação, porque no seu contexto podemos ver que o Salmo 142 olha para o Senhor como único refúgio. A sua leitura já faz-nos encher deste pensamento, que o Senhor é o único refúgio. No Salmo 143, o fiel implora particularmente a misericórdia e a bondade do Senhor para que, no meio das perseguições de que é o objeto da parte do Senhor e dos males que o oprimem, Deus não entre em juízo com ele, mas faça ver a sua misericórdia. Como servo do Senhor, pede para ser ensinado e conduzido. Todos estes salmos exprimem os sentimentos de pessoas mergulhadas numa profunda angústia, mas que, estando em relação com o Senhor, não tendo sido expulsas para longe de Jerusalém e não o conhecendo senão como Deus, esperam que os seus inimigos sejam destruídos. O Salmo 144 bendiz o eterno Deus como fonte da força. O motivo que alega para a destruição dos inimigos é que é o homem. Por que teria o Senhor consideração por semelhante verme e adiaria a introdução da bênção, adiando assim o juízo? Espera-se, pois, a libertação como a perfeita, a vontade, a verdadeira bênção final de Israel. Note o que é dito. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Este salmo aplica-se diretamente ao próprio Davi, porque ele é ali nomeado e reconhece Deus como sujeitando-lhe o seu povo, o povo de Deus, numa palavra, como a origem do poder real. Eu não vejo que ele introduza pessoalmente alguém em cena no último dia. Se o fizesse, seria a respeito do príncipe, porque haverá então sobre a terra uma casa de Davi, segundo a carne. Mas o que nós temos aqui é a introdução do povo no estado de submissão a Cristo,
que será um povo de boa vontade no dia do seu poder, e estabelecerá um chefe no grande dia de Jezreel. Note isto em Oséias capítulo 1, versículo 11. Então o Senhor dissipará inteiramente o poder dos seus inimigos, dará ao povo um novo cântico e o abençoará. O Messias será certamente o seu chefe, mas isto é dito de uma maneira profética por Davi em pessoa. O verdadeiro bem-amado será chefe sobre Israel. Estamos falando então de Cristo. O Salmo capítulo 145 avança profeticamente até o milênio, quando a angústia tem passado e a perfeita libertação pode ser celebrada. Temos aqui Cristo em espírito, talvez mesmo em pessoa, entoando os louvores de Deus no meio de Israel, elevando e revelando esses louvores entre os homens. Daí provém que, embora não seja senão a expressão de um desígnio, este salmo tem um caráter de um diálogo, exprime desde o princípio os desígnios de Cristo de celebrar Deus para sempre e perpetuamente. Uma geração dirá à outra o louvor das suas obras, ou seja, as obras de Deus. É dito, eu falarei. O seu coração vê bem, se vê bem, está pleno de louvor, e disso fala. Note o versículo 5. E os homens, note o que é dito, falarão da força dos teus feitos terríveis, e cantarei a tua beleza, publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Interrompe-se, então, por um movimento pleno de beleza para falar da misericórdia. Ainda que a boca fala da abundância do coração, todas as obras do eterno Deus o celebrarão, os seus santos o bendirão. Tomarão para tema a glória do reino do Senhor e dirão o seu poder, o poder de Deus, a fim de fazerem conhecer ao conjunto do gênero humano os seus atos, os atos poderosos e gloriosos, magnificência do seu reino, o reino do Senhor, que é um reino eterno. Depois, os versículos 14 a 20 descreve o caráter do eterno Deus. O versículo 21 volta aos desígnios do coração daquele que entoa o louvor. É como o homem que Cristo fala aqui. No versículo 1 diz, meu Deus, e o eterno é considerado como rei. Em geral, os atos exteriores e a grandeza do Senhor são celebradas por outros, chamando-os eles são chamados no Salmo como eles, neste Salmo, enquanto que os mencionados, os seus atos maravilhosos e os seus grandes feitos, aqueles que diz eu, está, quando se refere ao Senhor, diz eu, ou a palavra me e a palavra mim. Isto está se referindo a Cristo. Então, quando está falando das pessoas em gerais, ou da nação, está falando eles. Mas quando está se referindo a Cristo, nós encontramos a palavra eu, a palavra me e a palavra mim. Cristo celebra, sobretudo, o próprio eterno Deus, e é o que ele é. É da grandeza, da excelência, da majestade do eterno Deus que nós vemos o seu coração transbordar nos versos 3, 5, nos versos 3, no verso 5 e dos versos 8 a 10. Mas mencionou também, de uma maneira geral, os seus caminhos e o seu caráter de bondade e de misericórdia. Note os versículos 14 a 19. Convém notar que aqueles que falam neste salmo são o que conduz os louvores, os santos, o remanescente judeu e o mundo em geral, os filhos de Adão. Vou repetir. Convém notar que aqueles que falam neste salmo são o seguinte: o que conduz os louvores, os santos, ou seja, o remanescente judeu, e o mundo em geral, os filhos de Adão. Então, temos estas classes aqui. Sobre este ponto de vista, apresenta
um grande interesse, porque vemos ali o Messias, o primeiro a louvar o eterno Deus na grande congregação. E quão cheio não será o seu coração dos seus louvores? O reino do eterno Deus está estabelecido. Tudo se une para o louvor, a começar pelo Messias, no meio de Israel. Depois vêm os santos, preservados, e sob a sua direção, sob a direção de Cristo, o Messias, e depois nós temos o mundo inteiro. Celebram a sua grandeza, a grandeza do Senhor, a grandeza do Messias também, a sua bondade, a sua grande bondade e os seus atos maravilhosos. O Salmo capítulo 146 introduz os últimos louvores. Em primeiro lugar, temos a efusão do coração que louva o Eterno como sendo aquele que foi o socorro de Jacó, que celebra o que ele é, assim como a consolação que há em nos confiarmos a ele, o Criador, o libertador dos oprimidos e dos prisioneiros, o consolador dos humildes, aquele que ama os justos e que derruba os intentos dos ímpios. O Senhor, o Deus de Sião, reinará para sempre, de geração em geração. Após tudo o que acabamos de ver, o caráter deste louvor é muito simples. No Salmo 147, vemos que agora os santos tomam o seu lugar em Jerusalém e em Sião para dizerem o que é o Senhor. Ele é o seu Deus, edifica Jerusalém e congrega os de Israel que andavam dispersos, sarando os quebrantados de coração e ligando-lhes as suas feridas. Os versículos 4, 5 e 6 cantam a sua grandeza, a sua bondade e os seus juízos. Os versículos 7 a 9 cantam a sua bondade manifestada nas bênçãos que ele concede à terra. Os versículos 10 a 11 cantam o prazer que ele tem, não na força animal, mas sim naqueles que o temem. O versículo 12 encontramos o cântico de louvor para celebrar ainda os seus caminhos a respeito de Jerusalém. Os versículos 15 a 18 celebram o seu poder, o poder do Senhor, manifestado na ordenação das estações do ano. Os versículos 19 a 20 dizem-nos como ele, o Senhor, declarou as suas palavras a Jacó e os seus estatutos a Israel, não fazendo assim a nenhuma outra nação. Estas puderam verificar o poder em criação, estas nações que não receberam os estatutos do Senhor, ou seja, os gentios, puderam verificar o poder de Deus na criação e em providência de Deus, do Deus de Jacó. Mas os seus pensamentos, os pensamentos do Senhor e as suas leis eram a porção do seu povo Israel. O Salmo 148 chama em primeiro lugar os céus e tudo o que neles há a tomarem a sua parte na grande aleluia, louvando o Senhor que os criou e os mantém na sua posição. Em seguida convida a terra e tudo o que ela contém a reunir-se para louvarem aquele cujo nome é altíssimo, cuja majestade está acima da terra e dos céus, mas que exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, que temos encontrado por toda parte nos Salmos, mas que doravante, de agora em diante, são a plenitude de Israel, do povo que está perto dele. O grande Criador, que os céus e a terra devem celebrar, é o Deus de Israel, e Israel é o seu povo. O Salmo 149 convida Israel a louvar. Temos visto constantemente a antiga criação e Israel marcharem a par, tal como ou marcharem juntos, tal como a nova criação e a igreja, e formarem a esfera dos salmos. No entanto, aqui cantam-se o seu louvor na congregação dos santos. A relação em que se encontra Israel é dupla. O Senhor formou-o para seu louvor. Ele é o seu rei em Sião. O salmo apresenta em seguida as razões que há para o celebrar, para celebrar o Senhor. O Senhor tem prazer no seu povo, mas nós aprendemos quem são aqueles aos quais pertence esse lugar. Note o que é dito. Ele adornará os mansos com a salvação.
Então os santos se regozijarão da glória. Mas se os louvores de Deus estão na sua boca, a espada do juízo terrestre e da vingança está na sua mão, na mão do Senhor, para executar esse juízo sobre as nações e sobre os povos, para prenderem os poderosos que outrora os tinham oprimido. Eis o juízo que estava escrito. Esta glória é para todos os seus santos. As pessoas aqui apresentadas são, pois, de maneira evidente, os mansos e humildes de Israel, agora libertados com o Senhor Jesus, rei em Sião, e executando o juízo sobre aqueles que os tinham oprimido. Tal é, verdadeiramente, segundo a expressão do Salmo, como é dito, o juízo escrito. Isto confirma o aspecto sobre o qual eu considero os dois últimos livros. O milênio, propriamente dito, não é relatado. Os salmos introduzem-nos ali, mas pela maneira como eles ligam Cristo, tal como vemos nos evangelhos, com o remanescente de Israel nos últimos dias, eles deitam a mais viva luz sobre os próprios evangelhos. O Salmo 150 é um último convite geral a louvar o Senhor. Somente note-se, trata-se agora de o louvor em liberdade no seu santo lugar, assim como no firmamento do seu poder. Louvamo-lo no seu santo lugar com todos os instrumentos do templo. Louvamo-lo pelos seus atos poderosos e pela excelência da sua grandeza. Tudo que respira é convidado a louvar o Senhor. Este salmo é como um coro final resplandecente, pleno de poder e de energia, bem apropriado à posição judaica e ao serviço do templo.